Olá, tudo bem com você? Fátima Roden aqui para mais um vídeo então sobre a série Histerectomia e as minhas experiências. Hoje então eu vou falar sobre a alimentação pós-cirurgia e como que eu cuidei da alimentação. Eu cheguei em casa então e não tinha todo dia alguém que preparasse o alimento, alguém que ficasse só nesse trabalho. Então, meu marido fazia as tarefas da casa, fazia também o almoço, e uma, duas vezes por semana, então, vinha uma pessoa que fazia o almoço e cuidava da casa, né, dos afazeres da casa, colocava a casa em dia, né. Então, no dia que tinha essa pessoa para fazer o almoço, eu pedia algumas coisas diferentes, legumes, sopa com legumes, né? E suco, algo diferente. Mas o dia que meu marido estava cozinhando sozinho, então eu acabava não pedindo muita coisa. E nos primeiros dias eu acabei não cuidando muito bem da minha alimentação. Como já citei num vídeo anterior, onde eu falei sobre a constipação, né, e a dificuldade que eu tive de evacuar, então eu acabei tomando consciência que foi devido à minha alimentação, também teve bastante culpa nisso, né? Não foi só a anestesia ou só o pós-operatório, mas a própria alimentação, porque nos primeiros dias, então, era mais prático, né? Meu marido me trazer um pedaço de cuca, um pãozinho, um biscoito, alguma coisa com um café com leite, por exemplo. E do que trazer um chá, ou do que trazer uma batida, ou trazer um suco, ou trazer fruta. Então, era mais prático e eu tomava bastante café com leite, com biscoito, ou com pão, ou com cuca. E isso só contribuiu mais ainda para que eu tivesse a constipação, tivesse o endurecimento, né, das fezes e não conseguisse ir aos pés. Então, quando eu percebi isso, que estava cada vez mais difícil, eu precisava começar a ingerir alimentos que amolecessem, né, o resíduo, né, dentro dos meus intestinos para que eu conseguisse. E aí, então, eu comecei a incorporar mais as frutas e comecei também a tomar mais chás e água, bastante água. E aí, após o 10º dia que começou a normalizar, eu comia bastante mamão em jejum, maçã e sementes. Eu comecei a colocar sementes, às vezes até eu pedia para fazer uma torrada, alguma coisa, mas dentro da torrada, além de colocar um pedacinho bem fininho de presunto e queijo, eu colocava sementes, tipo gergelim, a chia, a linhaça, o girassol e açafrão da terra com pimenta, que é anti-inflamatória, né? Esse eu já comia nos primeiros dias com ovo cozido, eu gostava de comer também. E o que eu evitei também, aí quando eu percebi que estava dando problema, né, no meu intestino, eu comecei a evitar o queijo e o leite, né? Derivados de leite, na verdade, praticamente todos os derivados. Nem iogurte eu não comia mais até normalizar o meu intestino, porque o glúten e o laticínio, né, é um dos principais problemas, né, do intestino preso. Então, eu já tinha uma alimentação mais equilibrada, já fazia um bom tempo. Meu intestino funcionava maravilhosamente bem, eu não tinha esse problema mais. E aí, com a cirurgia, eu tive toda essa dificuldade. Então, no momento que eu percebi que eu estava me alimentando muito errado, eu também comecei a mudar novamente a alimentação e depois que normalizou o intestino, eu consegui estabilizar novamente. E hoje a minha alimentação é com bastante frutas, eu como muita fruta e legumes, verduras. Legumes eu até nem consumo tanto como fruta, mas eu gosto de legumes também e fazer eles grelhadinhos assim, um refogado, como se diz, e também fazer lasanha com legumes. Então, sopa eu de preferência nem coloco massa ou arroz, o macarrão, né, e o arroz.
eu coloco somente carne e legumes. E daí, de vez em quando, eu coloco um pouco de macarrão e arroz para dar aquela diferenciada. Mas eu, se fosse por mim, eu comeria somente a sopa de legumes. E ela é muito saudável, muito saborosa e também ela ajuda muito o nosso organismo a funcionar corretamente. Então, no verão, aqui no sul, quando faz calor, calor é calor mesmo, quando faz frio é frio. Então, assim, a gente tem outono e primavera, que são umas estações mais amenas, mas ultimamente elas não estão mais muito diferentes, assim, como era anos atrás. Ela está mais, o outono mais para verão e a primavera mais para inverno. Então, não tem mais dado aquelas temperaturas gostosas, assim, como era anos atrás. Então, para comer sopa no verão não é muito fácil, né? Mas a sopa de legumes, ela é muito gostosa e muito nutritiva. E dá para fazer também o creme. Dá para fazer o creme batido no liquidificador e tomar ele um caldinho assim, não precisa ser tão quente, daí se for no verão. E depois, quando eu conseguir eu mesma cuidar da minha alimentação, eu comecei a tomar o meu suco verde novamente, couve com laranja, com maçã, com cenoura, vai mudando cada dia algum item, mas a laranja é bom botar todos os dias, ou então limão, e vai mudando. E então isso também é muito bom, porque tem muita fibra, ajuda muito o intestino, e é um desintoxicante, né? Desintoxica o organismo, porque eu, de ficar parada, de ficar muito deitada, muito sentada, eu tive muita retenção de líquido também. Então, esse desconforto da retenção de líquido, mais a constipação, que retinha os gases, né, intestinais, dava aquela sensação de barriga grande, de barriga inchada, de barriga dolorida. E a dor era muito maior quando tinha esses inchaços. Então, no momento que eu consegui regularizar melhor a minha alimentação e conseguir neutralizar mais esses efeitos colaterais, eu consegui também sentir menos dor. Então, eu cuidei bastante dessa parte quando eu percebi que eu estava me alimentando muito errado e que eu não estava contribuindo para que meu corpo melhorasse, né, que voltasse ao normal. E então, como eu disse, né, foi mais ou menos uns 15 dias assim, aí que começou a melhorar. Mas é muito dolorido. Essa parte também é muito dolorida, essa parte da retenção de líquido e dos gases, porque a circulação do sangue, quando você tem muita retenção de líquido, ela não funciona direito e aí você sente muito formigamento. Eu tinha muito formigamento nas pernas, eu tinha também muita queimação nas pernas. E segundo a gente sabe também que um dos efeitos colaterais da cirurgia, da própria cirurgia e mais anestesia e mais o tamoxifeno que eu tomo, né, devido ao câncer, ele pode causar trombose, né? Então, uma tromboelite, né, que dizem, pode gerar. E eu tinha muita queimação na barriga da perna, na batata da perna, como se diz, né, na panturrilha. E muito amortecimento nos dedos dos pés e das mãos e formigamento. E também depois, quando eu comecei a ficar muitos dias na cama, né, muitos dias parada, comecei a sentir cãibras também. Então as cãibras também começaram a se manifestar após o 15º dia, mais ou menos. E fora a dor nas costas, né? A dor nas costas, a dor no quadril, de ficar sentada ou de ficar deitada, não tinha muita opção, né? Mesmo que eu levantasse da cama, eu não ia conseguir ficar muito de pé, eu tinha que ficar sentada. Então, é algo muito desconfortável isso. E ainda, se você está com retenção de líquido e retenção de gases, né? Se torna mais difícil ainda. Mas tudo se supera, né? Eu passei por tudo
Estou relatando aqui a minha experiência, não para assustar vocês, mas para prevenir, para deixar uma dica aqui, o que dá para ser feito diferente, como eu ali, se tivesse cuidado da minha alimentação na primeira semana, não teria sofrido tanto. E então eu quero deixar essa dica para vocês, que cuidem já na primeira semana, porque isso pode ocorrer de ressecamento das fezes por causa da anestesia. E também pode ocorrer por você estar muito parada, muito falta de movimento. E então é necessário a gente cuidar da alimentação, sim, já desde os primeiros dias que você chegar em casa, que talvez isso vai ser muito mais tranquilo para você, como foi para mim essa parte. Então, a minha ajuda, a minha experiência que eu quero relatar aqui, como eu disse, não é para assustar, mas é para ajudar. É para ajudar vocês a fazerem diferentes coisas que eu fiz e não deram certo, e a fazer as coisas que eu fiz que deram certo, fazer então dar certo. Porque é muito bom quando a gente tem alguém que conta, que sentiu na pele isso, que viveu isso, porque isso passa uma confiabilidade, isso passa uma convicção. Porque eu não encontrei muitos vídeos no YouTube, como eu já comentei em um outro vídeo, não encontrei muitos vídeos com tantos detalhes. Então eu precisava saber de alguém que tinha sentido, de alguém que tinha vivido, porque pesquisar no Google ali alguma coisa, tá lá a resposta, mas você não sabe de onde, de qual fonte, nem todas têm fonte identificada de onde que vem, se é de um médico, se é de um paciente, se é de alguém que viveu isso ou não. Então, contar a minha história aqui nada mais é do que um respeito a mim mesma, um respeito à minha trajetória, porque é dela que surgiu, assim, toda essa força que eu tive, né, toda essa graça que eu tive de enfrentar tudo isso, assim, por mais doloroso que fosse, mas eu consegui falar disso e sem assustar. Falar disso de uma maneira assim acolhedora, de uma maneira que eu possa passar para vocês uma tranquilidade de poder fazer as coisas então diferente, como eu disse, né, o que não deu certo para mim. Então era isso, acho que para esse vídeo agora. Eu não estou querendo fazer vídeos muito longos, e aí eu vou pro próximo vídeo. Um abraço a todos, curtam lá o meu vídeo, compartilhem, se inscrevam lá no meu canal. Gratidão, até mais!